Vamos começar. Então, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso workshop. Nós iremos falar sobre, hoje, especificamente, sobre o microempreendedor, sobre regras de fiscalização do PIX, obrigações para 2023, mudanças que nós teremos voltado a esses contribuintes, tá? No nosso workshop, nós teremos 4 encontros. E estaremos tratando durante esses 4 dias, hoje sobre o MEI, fiscalização do PIX, amanhã sobre o E-Social, principalmente sobre o SST, com as mudanças que nós teremos para 2023. Quarta-feira, nós voltamos com assuntos fiscais para tratar sobre os principais cuidados na hora de mudar de regime, tá? Com o lucro real, mudança de simples para esses regimes, os principais cuidados que têm que ser tomados. E na quinta-feira, encerra com o assunto trabalhista, onde nós estaremos falando sobre a terceirização. Quando que a gente pode fazer terceirização na relação trabalhista, tá? Então, hoje, estou aqui com a nossa consultora da área fiscal, a Lorene Teres, e com o Ulivan, também outro consultor da área fiscal. Então, todos têm grande experiência na área, todos estão aí no dia a dia na consultoria do Objetiva. Então, vocês fiquem à vontade para deixar as suas dúvidas durante o chat, tá? Eu vou pedir para deixar o microfone desligado, por enquanto, e, se for o caso, nós deixamos ligar no final para as dúvidas via o áudio. Por enquanto, façam as dúvidas ou os questionamentos, os comentários pelo chat, ok? Vamos deixar combinados assim, que nós estaremos tendo um bom funcionamento aqui, tá? Agradeço a todos que estão aí presentes, aqueles que também estão conectando durante o nosso encontro. Nosso horário ali previsto de duração de 1h30, tá? Vamos ver como será o nosso desenrolar do assunto. Então, vou já puxando assunto aqui, já com a Lorene, com o Ulivan. Primeiramente, Lorene, se apresente, né, os demais. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, é um prazer estar aqui participando hoje, né, desse encontro. Creio que, assim, sempre temos algo a oferecer, sempre temos algo a receber também. Entendo que, assim, apesar de ser um assunto que parece inicialmente simples, né, porque nós estamos falando de um pequeno empresário, mas eu vejo que também é um tipo de profissional que ganhou muito destaque pós-pandêmico, né? Durante a própria pandemia, quando a gente está muito acostumado ali que as empresas começam as atividades, encerram, às vezes, as atividades dentro do próprio, né? Assim, menos de um ano, e acaba que durante esse período de pandemia revelaram-se novas atividades, revelaram-se aí, né, muito microempreendedores. Então, eu entendo que é um assunto relevante, né? Então, vamos tentar aproveitar o máximo aí, tá? Pessoal, e aproveitando também, já vão deixando no chat de onde vocês estão, qual cidade, se vocês são contadores ou são microempreendedores individuais, para a gente ter uma noção de como está o nosso público aqui. Espero que a gente consiga atender às expectativas de vocês, tá? Ulivan, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui para esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, por mais que seja microempreendedor O microfone está desligado? Sim, está desligado. Sim. Liga aí, por favor, a base. Liga. Já? Ah, sim. Então, deixa eu conferir aqui um negócio. Então, enquanto isso, vamos deixar aqui com a Lorene. Lorene, o que você acha sobre essa questão do PIX? O PIX trouxe alguma novidade para os contribuintes? Você acha que nós teremos aí muitos problemas, muitas particularidades com os contribuintes? Agora eles vão começar a emitir nota? O que mudou para esses contribuintes? Então, Marcos, eu vejo assim, que um dos grandes problemas, do meu ponto de vista, nasce com a questão da emissão do documento fiscal. Porque, inicialmente, né, chega a nós na consultoria essa questão. O MEI não é obrigado a emitir nota, né? Então, isso traz de uma forma muito abrangente, sendo que a legislação traz hipóteses
de dispensa, mas está as hipóteses também de obrigatoriedade. Então, veja que aquela questão das informações, né, dessas administradoras trazerem essa informação para os fiscos, né, estadual, municipal, federal, etc., não é algo novo, né? O que nós temos de novo, na verdade, é o PIX, né? O que se percebe também? Que quando se observa a norma que fala dessa obrigatoriedade, ali ele fala do documento fiscal. E aí vem aquela questão, mas o MEI não é obrigado a emitir o documento. Então, gente, na verdade, não emitir o documento fiscal não quer dizer que ele não tem receita. E isso vai ser confrontado lá na frente junto com quem? Com a DAS-EN. Né? Então, assim, veja que o fisco ele não analisa só as receitas com documento fiscal, mas também vai, né, analisar essa questão aí né, das receitas sem esse documento. Então, a informação do PIX, juntamente com a obrigação acessória que essas administradoras têm de se fazer, ela vai chegar muito rápido, que inclusive em relação ao PIX, ela é com efeito retroativo a janeiro desse ano, e aí nós temos um calendário também que vai se estender até 2023, se eu não me engano, né? Então, é algo que precisa ficar atento, né? Aquilo que já aconteceu realmente está complicado, tem chegado a nós a consultoria de alguns que já têm recebido essa comunicação, então é algo que às vezes não tem como muito socorrer aqueles que teriam que ter emitido o documento fiscal. Mas, né, tem que ficar atento agora às próximas. O que irá acontecer daqui para frente, né? Justo. Bulivan, boa tarde, eu acho que agora está Boa funcionando. tarde, agora está funcionando, né? Boa tarde, o Livan, quem fala. É um prazer estar aqui com todos vocês. Espero esclarecer o máximo de dúvidas possíveis junto com consulentes, não consulentes que entraram nesse workshop gratuito, juntamente com a Lorene. E estou aqui à disposição. O que vocês precisarem, chamem no chat. Estamos de prontidão para esclarecer as dúvidas de todos vocês. Exatamente. Então, pessoal, boa tarde a todos novamente, aos que entraram por último. Fiquem à vontade para deixar os questionamentos de vocês, tá? No chat, nós estaremos acompanhando por aqui também. Vão nos falando para a gente de onde vocês são, se estão falando de escritório, se vocês estão atuando como microempreendedores individuais, se são os próprios contadores, para a gente conhecer também um pouquinho do público que nos acompanha aqui. Então, aproveitando a deixa que a Lorene colocou, o que vocês acham sobre o PIX? Essa questão agora da fiscalização retroativa, né? Porque a gente tem aí o convênio, antes era o convênio 50, agora é o convênio foi revogado pelo 66, né? Verdade. Então, está sendo criado algo novo. Agora o PIX ele veio para os contribuintes agora, a partir da fiscalização do PIX, são obrigados a emitir nota. Agora eu tenho que preocupar com o meu faturamento. O MEI já tinha alguns cuidados a serem tomados com isso, sim, né? exatamente. Verdade. Exatamente. O MEI ele não é obrigado a emitir nota Em algumas hipóteses, quando Em ele algumas realiza uma venda para uma pessoa física. perfeito. Consumidor final. Exato. É a grande maioria dos MEI, né? A grande maioria Sim, deles. grande parte. Grande parte. Mas isso, Livan, permite com que ele, eu não sou obrigado a emitir nota, eu vou controlar ali 81 mil de faturamento só com nota, e eu posso, então, receber no Pix à vontade, sem me preocupar com esse controle? Não, de modo algum. O faturamento tem que estar alinhado com as operações de venda, mesmo que não tenha se emitido o documento fiscal, quando o destinatário da operação ser o consumidor final, no caso, o consumidor final, CPF, né, que não tenha exigido o documento fiscal. Então, se uma operação dessa sendo feita e não declarado, esse meio fica sujeito a sanções. Isso aí configura até crime de sonegação. O interessante é que esse convênio que fala dessas obrigações acessórias às administradoras de cartões, ele é desde 2016. A questão é que o pessoal está acostumado com aquela informação do cartão de crédito, de débito. Então, assim, o PIX, eu vejo que todo mundo já tinha algo em mente, que algo ia acontecer, que não ia ficar algo tão solto assim, né? Eu acho que só o pessoal não esperava essa resposta do fisco.
que seria com efeito retroativo, né? Então, assim, a questão que eu coloquei, que eu achei interessante, aqui no convênio que trata sobre essa obrigação, ele vincula o comprovante de pagamento a documento fiscal. Só que nessa hipótese aqui, a gente sabe que muitas das vezes não vai ter esse documento. E que isso por si só não é que descaracteriza a receita no meio, né? Então, Compartilhando com vocês, aí eu vi uma fiscalização, uma notificação, melhor dizendo, do fisco do Ceará. A gente já está acostumado com as notificações da CEPAS, seja sim, Goiás ou de outro estado, que trazem lá, ó, o CNPJ X, de acordo com o relatório da maquininha de cartão, sim, faturou tanto. Faturou esse É. A gente sabe que nem tudo que entra na empresa é receita, mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Mas a fiscalização do Ceará apresentou uma notificação para o microempreendedor individual, falando assim, ó, na maquininha de cartão de crédito do seu CPF e do seu CNPJ, movimentou X. uhum, Aí, de acordo com essa somatória que a Cefaz fez, ultrapassou 81 mil, desenquadrou o MEI. Está acima dos 81. A primeira pergunta que eu faço para você, Olivan, o MEI, ele é obrigado, digamos, a preocupar com o seu faturamento, com a sua movimentação também, digamos, a fiscalização de Cefaz cobrou movimentação de CPF e CNPJ. Ele é obrigado, ele fala assim, a legislação obriga ele a ter uma conta bancária no CNPJ? No caso, esse microempreendedor que foi fiscalizado, recebeu essa notificação, ele teria que esclarecer Né? a origem desse preço de movimentação que ocorreu através desse sistema de pagamento por máquinas. Agora, não apresentando nenhuma justificativa, com certeza a fiscalização vai arbitrar essa movimentação como faturamento. Então, esse movimento todo superando esse limite de 81 mil reais, certamente vai perder o MEI, será excluído do MEI. E, Lorena, o que eu acho importante, o Ivan até comentou, sobre o fisco vai presumir que é faturamento. Ele está jogando para o contribuinte, assim, ó, eu estou achando que você faturou tanto. Me prova que não é. mas é tão delicada essa questão, gente, porque, assim, perante a legislação fiscal, o MEI é dispensado de ter essa contabilidade, né? Comercial é obrigatório, né? Mas fiscal tem a dispensa. E o grande detalhe é que, muitas das vezes, na informalidade mesmo, né? Às vezes, por falta de algum entendimento, isso acontece muito. A pessoa, me empresta a sua maquininha, posso passar no... Não é? Não tem isso? Então, assim, a gente vê algo acontecer nesse sentido. Um quer passar a venda, passa a maquininha para o outro passar. E tem hoje os parcelamentos, né? Tem gente pegando dinheiro emprestado na conta da administradora e pega para a mãe, para o pai, para o irmão, parcela em tantas vezes. E isso vai contar com receita ali dentro. Então, eu penso que tem que tomar um cuidado com isso, né? Sair emprestando maquininha hoje em dia não é muito legal mais, né, gente? Sem contar que o Bacen, digamos, ele fica de olho nisso. Né? Então, Assim, olha, eu dei uma autorização para você movimentar, digamos, a maquininha na sua atividade comercial, prestacional. Agora, sim. você que está virando um mini banco, Mini Misturando contas de Então, titular do MEI com o próprio MEI. justo. Tem que tomar cuidado com o que é realmente a receita, né? Ali. Às vezes a pessoa vai ficar chateada, né? Porque eu posso passar ali, pegar 10 mil, 20 mil, né? E isso vai representar lá no final, né? Então, ele acaba jogando o ônus da prova para o contribuinte. Justamente. Você vai ter que me provar que isso não é faturamento. Não é, não... Você imagina ali a dor de cabeça, instaurar um procedimento de defesa para você poder argumentar que não é. Então, assim, já se desenrolou muito. Com certeza. E o MEI, a gente sabe que existem muitas pessoas que estão, Marcos, agora eu vou abrir o MEI, porque o MEI vai aumentar o limite. Vai faturar agora, tem projeto da 130, outro 144, exato. Independente se aumentar o limite. Se a gente for aprofundar na resolução. Desculpa, gente, perdão. Se a gente for aprofundar um pouco mais na legislação, obrigado. Se nós aprofundarmos na resolução 140, a gente vai perceber que o MEI, por mais que ele não seja obrigado a emitir nota na maioria das operações, ele é obrigado a ter um controle mensal. Com certeza. A gente
É É, obrigatório, inclusive, né? é como se fosse um livro caixa, digamos assim. Como se fosse um livro que fica ali armazenado, né? Não apresenta para a Receita Federal, só se houver uma fiscalização, mas é uma obrigação acessória que deve ser cumprida e às vezes passa batido, né? É, sempre à disposição da fiscalização, conforme esse exemplo que o Marcos citou com a Secretaria da Fazenda do Ceará. E esse relatório ele é tão interessante porque ele vai dar suporte também para o preenchimento da DASEN, né? Ah, sim, Então, com né? certeza, com Veja certeza. que dentro do relatório ele traz receita com documento fiscal, receita sem emissão de documento fiscal. Então, quem observar bem aquele relatório ali, né, veja que o que o fisco quer mesmo, né, dessa empresa. Exatamente. E, se não me engano, é o anexo 11, o anexo 13 da resolução, né? Mas a resolução, ela traz para a gente o modelo, o Sim, livro caixa. Ó, preenche aqui, tem um controle. com A gente vê muito se falar aí que o MEI não é obrigado a ter contador. O MEI não precisa de contabilidade. Ok, né? O MEI ele consegue ter essa sua liberdade, essa sua autonomia, né? O sistema é muito simples, mas isso não pode dispensar ele de observar os requisitos. sim, O que que a gente tem aí de MEI sendo desenquadrado, MEI tendo problemas com CPF, com dívida que for para dívida ativa, bloqueio de CPF. A gente acha que muitas pessoas, ouvindo isso, levam para assim, ah, pronto, posso fazer a coisa do jeito que eu quiser. Posso abrir um MEI, não sou obrigado a pagar, não sou obrigado a pagar nem a guia mensal de 5% do salário mínimo, mas os acréscimos. Então, a gente percebe hoje um descontrole dos microempreendedores com isso, né? Vocês, assim, já saindo um pouco da legislação, entrando mais em opinião pessoal, o que que vocês acham? O MEI, vocês concordam com o aumento do limite? Vocês têm alguma outra visão? Tem que aumentar o número de atividades? O que que vocês acham, assim, do resultado do MEI para a atividade no Brasil? Eu concordo, se não me engano, tem cerca de 16 anos que não houve essa atualização. Então, veja bem, é, 16 anos, sendo esse limite anual, e no decorrer desse tempo, alteração de PIB, inflação e tudo mais, esse limite ele tem que estar alinhado com o andamento da economia brasileira. Então, ficar congelado, digamos assim, né, colocando entre aspas, congelado, durante 16 anos, R$ 81.000, 4,8 bilhões, né, para a Simples Nacional, é inviável, eu vejo até como injusto com essa categoria de empresas. justo, né? Eu penso que, assim, formalizou-se muitos, né, com essa questão de inserir essa figura do microempreendedor. Eu vejo que realmente já é hora de aumentar. Até porque nós estamos falando de uma moeda totalmente desatualizada, né? Então, eu vejo que para manter, para atrair também novos, né? Aqueles que de repente estão iniciando, né? Seria a ideia mesmo de aumentar. Exatamente. E já deixando um gancho, tá, pessoal? Não percam o nosso encontro da quinta-feira, que o da quinta-feira vai ser com o pessoal da área previdenciária. Eles vão comentar sobre a terceirização, sobre essa pejotização que muitas vezes nós percebemos no dia a dia de empregados virando MEI, Justo, né? A gente tem muito hoje, assim, as pessoas jurídicas buscando meios de reduzir a carga tributária. Carga de verdade. A trabalho, nossa é carga verdade. tributária, infelizmente, é uma carga tributária alta, elevada, mas a gente não pode incorrer em evasão fiscal. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, acho importante reforçar o convite para vocês não perderem o assunto de quinta-feira. Dessa questão da fiscalização do PIX, o que que eu posso fazer com aquilo que já foi? Porque o convênio 166, que é o que está sendo chamado, né, de fiscalização do PIX, ele pega informações que já aconteceram. No dia 1º de janeiro de 2022, tudo que foi movimentado, seja cartão de crédito, que já tinha antes. Cartão de crédito, tem várias Débito, formas de pagamento lá, né? Cartão de crédito, débito, e agora foi incluído o PIX. Desde o começo do ano, vai começar a ser transmitido ano que vem.
se não me engano, em abril. Então, a gente percebe que hoje, dia 12, hoje é dia 12? Hoje, sim, dia 12 de dezembro, dia 12 de 12 de 2022. Nós temos pessoas que talvez estão começando a se preocupar com a movimentação via Pix, via cartão de crédito agora. O que a gente pode fazer com o que já aconteceu? Não tem como a gente, no máximo, limpar o leite derramado, mas ele já foi derramado, né? O MEI, o que ele pode fazer? Lorene, o MEI ele pode abrir, faz o seguinte, eu sou esperto, eu vou baixar esse MEI, porque eu já faturei ele 100 mil durante o ano, vou baixar esse MEI e abrir outro. Eu posso? Pior que não pode. Isso acontece muito, né? É o que chega até nós. Já está próximo, já estamos quase que no limite, ou de repente já ultrapassei o limite e vou ter que, né? Eu ultrapassei mais de 20%, dependendo do caso. Então, vou ter que criar um cenário ali para tirar essa empresa do MEI, e aí vem, né, né? Aí vem os planejamentos, né? Então, assim, muitos deles consistem em quê? Extinguir, encerrar aquela atividade e abrir outro. Só que perante a legislação, se acontecer essas inscrições dentro do próprio ano, há o somatório da receita. Então, já não teria condição, primeiro, que entendendo que já houve, né, essa ultrapassagem, tem que entender que naquele ano ele não tinha perfil para ser MEI, né? E talvez a ideia, que ainda que dolorosa, seria o quê? Retroagir de fato, né? Porque assim, ainda nem se entregou a Dazene e já vem chegando esses relatórios, né? Então, assim, tem-se convicção que vai chegar esses relatórios, que hoje eu tenho como ter esses relatórios da própria administradora, então eu tenho como antever isso aí antes de receber uma comunicação de exclusão de por ofício. Então, assim, a ideia seria, de repente, retroagir mesmo, reconhecer, né, que tem que tributar aquilo ali dentro do Simples Nacional, e aí, digamos que, se a ideia foi encerrar uma empresa para abrir outra, tem que ser para o ano seguinte. Dentro do próprio ano já não daria. Aí é a hora que o contador é chato, é a hora que o contador é ruim. Porque o que mais, às vezes, a gente pega de surpresa são os microempreendedores individuais falando o seguinte, não preciso emitir nota, não sei, como é que você está falando que agora eu vou perder o MEI? Como que eu vou fazer para fazer a minha declaração anual do MEI? Não sei se isso já aconteceu com você, Olivan, se você tem algo para compartilhar com a gente, daquele MEI que procura o contador ali na época de maio, né, o prazo de transmissão da... Maio. Chega em maio, dia 31 de maio, se não prorrogar de novo, né? Agora Verdade. morreu o prorroga, né? Uhum. Mas vamos encontrar regras normais. Chega lá em maio, você tem que fazer a DASN. A gente sabe que a DASN pede ali valor de faturamento, por mais que seja uma declaração simples, né? Sim. E se teve empregado ou não. Aquele mês chega lá e você, tem que fazer aqui a declaração aqui. O Sebrae para o contador faz de graça, então faz aí para mim. Uhum. Não tem documento, não tem sem informação. documentação idônea Como que a gente faz com isso, para comprovar essas informações apresentadas nessa declaração. Mas o problema é o que foi citado anteriormente, esse exemplo da Secretaria da Fazenda. Então, tem esse acesso a essa movimentação nesse sistema de pagamento brasileiro, né, das instituições financeiras. E então, apresentando uma declaração como essa de uma forma arbitrada pelo titular do MEI, isso no futuro é uma questão de tempo que essa pessoa jurídica vai ter problema com a fiscalização. Então, não é viável fazer esse tipo de prática. Não vai dar certo, vai dar problema mesmo. Teria como negar desconhecimento, né? Exato. Porque tem outras formas de se chegar a essa informação. É onde entra o que está sendo falado, que é fiscalização de PIX, mas não é uma fiscalização. É só uma entrega de uma informação para o fisco. Fisco, tá aqui, ó. Eu já te mandava cartão de crédito, já te mandava cartão de débito, já te mandava um monte de informações. Agora eu estou colocando mais uma, que é o PIX. Pronto, né? A gente sabe que foi uma situação de graça, né?
foi criado pelo governo algo gratuito, não pode ser cobrado pelo Pix, mas tinha essa intenção por trás. Com certeza. Tudo isso é para formalizar, para poder ter um controle melhor das informações, poder cumprir melhor as informações. Tanto é que eu estava observando, foi ontem ou hoje, um projeto de lei que quer simplificar o ambiente de informações tributárias para o fisco. Sempre é facilitar para o fisco, né? Para o contribuinte. Para o contribuinte é difícil. Então, eles querem unificar as informações estaduais. Ó, tem um estado que faz SPED, tem um estado que faz GIA, tem um estado que faz DESGA, tem um estado que faz um monte de informações, DIEF, um monte de informações. Nada simplificado. Nada simplificado. Ok, você quer entregar seu SPED, suas várias obrigações que você exige, ok. Mas rotativo, vamos dizer assim, né? Não é essa a redação do projeto, tá? Mas vamos dizer que seja. Vamos criar um banco nacional de todas as informações de notas emitidas. Os fiscos vão ter uma comunicação junto com eles, não somente a Receita Federal. Então, a gente percebe que essas informações estão chegando prontas e mastigadas para o fisco. Verdade. O contribuinte, seja ele microempreendedor ou não, ele precisa ter um acompanhamento de alguém, para não chegar ali na época de fazer as declarações se preocupar com o que ele vai declarar, né? É como se fosse, comunica-se, né? Faça isso espontaneamente, porque de qualquer jeito eu vou saber, né? É como se o fisco ele tivesse mandando esse recado para o contribuinte. O fisco sabe, ele deixa a corda, ele te dá a corda. E Foi aí, cerca de um ano e meio rolando o Pix e o governo federal, os governos estaduais sem se manifestar em relação à fiscalização ao Pix. Foi exatamente isso que aconteceu. A corda foi ficando solta até chegar esse momento. e o interessante é que às vezes se preocupa muito com as operações sujeitas a ICMS, né? Sim. A gente não escuta muito o pessoal falar de ISSQN, né, de serviço, mas também, né, não é só em relação a mercadorias e serviços, prestação de serviço sujeita a ICMS, não. A gente tem agora os fiscos municipais. Os estaduais é mais imediato, Sim, né? É mais comum a gente perceber a fiscalização deles. Mas os verdade. fiscos municipais também estão atuando forte nisso. Se nós formos analisar, seja a nível estadual ou nível municipal, quando um fisco percebe, contribuinte vendeu sem nota, vamos sair do meio um pouquinho, porque o meio ele tem ali a obrigação, a faculdade. Emite nota quando vender para uma pessoa jurídica, que não emite uma nota própria, né? Digamos, vendeu para pessoa física, faz se a pessoa quiser. É dispensável. Vendeu para uma pessoa jurídica, se a pessoa que comprou de você faz uma contranota, ok, também está dispensado. Perfeito. Então, beleza, vamos sair da figura do meio e colocar uma empresa normal, uma microempresa, empresa de pequeno porte, ou empresa em regra geral, que esteja ali fazendo operações de venda de mercadorias. Ela, independentemente da forma de pagamento, precisa emitir nota. Perfeito. Isso é fato, isso é verdade. Então, elas precisam entender isso. Se nós vamos pegar o fisco estadual, o estado de Goiás, não sei se tem pessoas aqui de outros estados, mas o estado de Goiás ele fala o seguinte: só se você estiver no Simples Nacional, eu perceber que você omitiu receita, quando que ele vai perceber a omissão de receita? Na fiscalização. Valor de cartão de crédito, débito, PIX, foi maior do que você emitiu nota, eu imagino que seja receita, então me prova o contrário. E aí você só consegue comprovar com a escrita contábil regular, e aí que entra o papel gerencial do contador. Mas, beleza, essa empresa recebeu lá a fiscalização do Estado por omissão de receita. Quando um fisco percebe o Simples Nacional, o microempreendedor que seja com omissão de receita ou excesso de faturamento, acontece um desenquadramento. Justo. E esse desenquadramento, geralmente, não é daqui para frente. É sempre retroativo. Retroativo. E esse que é aonde as microempresas elas acabam sendo, vou colocar assim, pegas de surpresa, né, Lorena? Porque não tem muito que ser feito mais, né? Não. E assim, é interessante a gente pensar um pouco no documento fiscal, para quem emite, né, para quem tem a obrigatoriedade de emitir aquele documento fiscal ali, etc. Por quê?
Lá no documento, eu tenho como informar o que é a forma de pagamento, não é? Então, ali eu tenho cartão de crédito, cartão de débito, alimentação, outros PIX, dinheiro, né? Não sei se eu falei aqui dinheiro. Então, muitas das vezes, não se importa muito, né, com essa questão de emissão do documento fiscal, porque às vezes não tem que destacar a alíquota e etc. E vai lá e coloca o pagamento dinheiro e recebeu via cartão. Então, assim, aí quando vai confrontar o documento fiscal, que está mencionando que recebeu via de espécie, dinheiro, e aqui aquela mesma venda se refere a um pagamento via cartão. Pix nem tanto, né? Porque não tem como, né? Mas eu acho que no documento não é vinculado, os sistemas hoje não são vinculados de pagamento com... Hoje a gente tem vários São, sistemas, né? Alguns são integrados, outros não. na época do Antigamente SF era, né? Integrado. tem que falar na época como se fosse Na- muito antigo, mas assim, pouco tempo. Né? Que o Uns SF, 3 o anos. que é o SF, digamos, né? Para quem é mais... Jovem aí. O SF era o de verdade, o verdadeiro cupom fiscal. Sim, Né? O cupom fiscal da SF, do emissor de cupom fiscal, ele era integrado com o sistema. Então, assim, fez a venda, saiu o SF. Tinha a leitura, a sim. função Z, a memória fiscal, tudo bonitinho. Modalidade de pagamento. Isso, Pela legislação era obrigatório ele ser integrado ao sistema de pagamento. exato. Então, quem está aqui nos assistindo talvez não tenha conhecimento, e nunca ouviu falar do SF, Não. né? Que nós estamos falando aqui da época. Mas esse era o verdadeiro cupom fiscal. Mas hoje, a gente ainda chama, né, de cupom fiscal, a nota fiscal do consumidor eletrônico, mas a regra continua a mesma. Termo popular, cupom fiscal, O né? documento fiscal ele precisa ser emitido. Sim. E nesse documento a gente coloca a forma de pagamento. E essa colocar a forma de pagamento, ela é muito importante, muito mesmo. E você chamou a atenção para esse detalhe do campo, né? Eu tinha atentado a esse estreitamento da vinculação. Ó, se você falou que Pois vendeu acontece. no cartão, tecnicamente, eu vou olhar o seu extrato do cartão, eu vou ver aquele faturamento lá. Sim, Que teve um amigo do vizinho de um primo que falou assim, não, Marcos, eu não vou mais ficar controlando o valor de faturamento com cartão de crédito, cartão de débito, não, eu vou começar a vender no dinheiro. Vou vender aqui no dinheiro e aí eu não me preocupo com fiscalização, porque a gente sabe que o dinheiro o nível para chegar na fiscalização é um pouco mais detalhado. é. Mas ele tem que atentar à emissão do documento, né? Na forma de pagamento que ele vai colocar na nota fiscal. Então tem esse detalhe também a ser observado. E agora, com essa instituição desse convênio 134, né, em relação à fiscalização desse sistema de pagamento brasileiro, então, certamente haverá esse confronto de XML, de cupom fiscal, não, do documento fiscal, né, onde tem as tags, né, do XML, onde fica informado a modalidade de pagamento, em confronto com esse relatório desse sistema brasileiro de pagamento, é outro problema para o microempreendedor, né, para o microempreendedor individual e as empresas de pequeno porte e microempresas optantes pelo Simples. Fazer essa vinculação depois, eu acredito que torna muito complicada, né? Provar que aquela venda em espécie é aquela venda do cartão, né? Assim, entendo, mas claro que o pessoal que acompanha, verifica os relatórios, né? Às vezes eles vão ter um pouco mais de facilidade de visualizar, né? Mas é um ponto a ser observado. É importante a gente já colocar isso para os programadores, as empresas, né, que fazem essas ofertas de sistemas de emissão de nota, elas estarem atentas também a isso, né? A gente não está querendo dizer que você é obrigado a vincular a nota com cartão, a forma de pagamento, mas é uma forma de você facilitar a vida do contribuinte. Se eu consigo, vendi no cartão, gente, não tem como você falar assim, eu vou vender no cartão e não emitir nota. Tem que estar amarrado, o sistema tem que estar obrigando você a fazer isso. Né? Que aí a gente consegue evitar problemas de fiscalização. Grande parte dos problemas, melhor dizer. Com certeza. Eu imagino assim, que de repente tirar essa faculdade, sabe? Porque eu vejo que a maioria, parece que o problema nasce nessa questão de nota. Porque às vezes, quando não tem a nota, acha que não tem a receita.
Então, assim, emite nota para tudo, de certa forma, porque aí você se livra parcialmente, pelo menos, disso tudo, né? É uma atitude muito inocente, essa, mas enfim, e é comum. É É triste, comum, mas é muito. é muito comum. É comum também, às vezes, a própria pessoa confundir a receita de 81 mil com o lucro, Não tá me sobrando 81 Sim. mil no bolso. não é? Eu já me deparei com um Mas, microempreendedor com esse pensamento. mas Já me como deparei. assim? Não é 81, eu não lucrei 81 mil, mas não é lucro, é receita. E é uma receita que, de certa forma, a gente falando da questão do aumento do limite, se eu for dividir isso mês, exceto o transportador autônomo de cargas, né, que tem aquele outro Sei. limite, isso. Então, assim, é 81 mil dividido por 12, uma média de 6.750 mês. Então, tem gente que fala, gente, mas 6.750 é muito baixo, né? Então, às vezes, quer tirar os 81 mil, o lucro 81 mil. Então, é algo que acontece também. Aí seria muito bom, né? Lucro 81 mil 81 mil, todos nós queremos virar microempreendedor. da atividade para chegar a um lucro desse, sendo microempreendedor, né? Seria Não um é? faturamento considerável. Com certeza. Exato. E aproveitando que a gente está falando sobre as notas fiscais, tá aí, né? Chegando uma obrigação de emitir nota. Sim. Só, quer dizer, entre aspas, né? Por enquanto é facultativo, que é a nota fiscal de serviço. A gente até comentou aqui sobre essa integração do fisco. O fisco está, vamos falar assim, cercando o Uhum. contribuinte. Então, agora ele está criando ali, só fazendo um parênteses, a gente vê a Receita Federal, de modo geral, ela noticiando, no sentido de que ó, a gente está criando aqui uma emissão de nota fiscal gratuita para o mês, você vai poder emitir nota no seu aplicativo aí, ó. É ótimo para o contribuinte, né? Com certeza. Só que é muito mais interessante para o fisco. A Nossa. Receita Federal, o que que é para os demais que estão aqui nos acompanhando? A Receita Federal ela fez um convênio com os municípios, né? Você agora está falando da prefeitura, a gente está sendo contra o Exato. Estado. ISS. Sim. Está falando do fisco municipal. Eles fizeram um convênio, alguns municípios, não me recordo de cabeça quantos, mas depois os demais vão seguir no cronograma. Um convênio com os municípios para o quê? Ó, a nota fiscal de serviço eletrônico vai ser por meio dessa plataforma. E por enquanto ela é facultativa. E a partir de abril, 3 de abril. 3 de 3 abril. de abril de 2023. Era para ser fevereiro, né? E aí eles prorrogaram o prazo para 3 O de abril. comitê gestor prorrogou para 3 de abril. 3 de abril, né? Ou seja, o primeiro trimestre fica em ambiente de teste, né? E pelo que eu percebi, ela começa a ser implementada a partir de janeiro de janeiro. Então, hoje ainda não tem a possibilidade de fazer nesse ambiente, né? Mas aí a gente imagina os fiscos municipais integrando a uma plataforma criada pela Receita, assim, ó, agora você pode emitir nota fiscal por aqui, uma nota padrão nacional. Ótimo. A gente encerra um monte de sistemas diferentes que tem em cada prefeitura, né? Uma é nota eletrônica, se brincar, tem município com nota de modelo manual ainda, né? Sim. Tenha. Então, tentando ser um pouquinho malicioso no pensamento, enquanto eu tiver a faculdade, enquanto eu falar assim, ó, não sou obrigado a emitir nota, vocês acham que haverá algum meio, ou empresa que seja, utilizando a plataforma da Receita? Na verdade, a nota, ela continua facultativa em algumas hipóteses ali, né? Naquelas, então, assim, que é para prestação de serviço para pessoa física só, Somente. né? Mas um meio para física, compensar ali serviços domésticos, né? Serviços assim, tranquilos. Agora, principalmente quando for o empregado PJ, né? A maioria vai fazer a emissão de nota. Sim. É obrigado a emitir nota. Aquele facultativo, eu acho que vai pode ser, continuar. vai continuar. Já não estava, eu imagino que vai continuar. Você que tem a pessoa física. Agora os outros realmente não vão ter muita alternativa, né? A opção mesmo. Aí, a partir de abril, talvez a ideia seria já começar a fazer no ambiente, no primeiro trimestre, que é quando né, para ver como que funciona, né? Para não chegar lá já a partir de abril, né? Surpreso com alguma coisa. Então, Você concorda, Libano? Você acha que
que agora com um sistema fácil, um sistema gratuito, porque hoje a gente tem vários sistemas gratuitos para emitir nota. Ou às vezes uma pessoa para emitir uma nota de serviço tem que ir na prefeitura, criar um cadastro de usuário, senha, não sei o quê. Burocracia. Ah, não sei emitir nota, é difícil. Arranje desculpa. Com essa plataforma nacional, você acha que vai tirar a informalidade? As pessoas vão começar agora, agora eu tenho um sistema aqui, agora eu vou começar a emitir nota certinho, eu vou arrumar a casa. Pessoalmente falando, né? Eu acho muito difícil, porque é complicado, porque é tanta gente que abre um MEI muitas vezes com o intuito de má fé, infelizmente, é complicado. Então, eu acredito que isso deva levar um bom tempo ainda para efetivar, né, a emissão de uma forma constante de notas fiscais de serviço. Nessa, Eu creio que não. Eu creio que não. eu também E penso você? que não. É, Também penso que não. Eu vejo, assim, eu tenho algumas pessoas que no nosso dia a dia, na consultoria, ou até mesmo colegas, conhecidos nossos, a gente vê que eles têm essa cultura. Não, eu abri o MEI, foi para não pagar imposto mesmo. Eu estou torcendo para aumentar o limite, que aí eu continuo dessa aproveitando forma. mais ainda. Então, assim, infelizmente, tem disso. Né? Tem sim. Infelizmente tem. Mas aí a gente cai naquilo que você falou, Lorena. Só vai mudar quando tiver na norma obrigando a emitir nota. Obrigada. É cultural, né? Sim, isso aí. Obriga. É cultural. Claro com isso. Eu penso que quando falar assim é obrigatório, agora vamos, porque já não tem mais culpa. Então, nosso colega Lucas, boa tarde, ele colocou para a gente aqui, ó, esses municípios que optaram pela plataforma nacional, né, falando da nota fiscal de serviço, a alíquota de ISS será padrão ou não? Lucas, a gente ainda não teve acesso à plataforma, né, mas pelo texto do que a gente tem até agora, os municípios informam quais são as suas legislações, tá, nesse portal. Então, quando você coloca município X, vai aparecer os códigos, as alíquotas de acordo com a legislação interna, né? Porque a gente sabe que o ISS hoje ele tem a alíquota mínima de 2 e o máximo constitucional de 5. É. E lembrando também que essa nota é para microempreendedor, né? Então, assim, o que se vê muito em mídia, Instagram, etc., é o quê? Mencionando sobre essa nota fiscal para todas as operações que o MEI realiza, e não são, né? Ela não vai abranger prestações de serviço sujeitas a ICMS, transporte de cargas, né? Comunicação, por exemplo, e não vai abranger também operações com mercadorias. E, inicialmente, pelo menos até o que se chega, é que é para microempreendedor que recolhe ISS fixo, né? Então, ainda que tenha essa legislação local estabelecendo essas alíquotas diferenciadas, pode ser que numa abrangência desse serviço aí, devam utilizar, né? Mas também se for implementar isso para o Simples Nacional, né, que emite e informa aquela alíquota que ele está sujeito de acordo com a Receita, eu vejo que isso também vai ter que ser criada ali, uma parametrização dentro Aí é uma desse alíquota efetiva, que ela justo. vai de acordo Efetiva. com o faturamento. Mas talvez inicialmente o fisco não está tão preocupado com essa questão de alíquota, Lógico. porque independente ele já recolhe ISS ali R$ 5, se eu não me engano, R$ 5, né? Um valor fixo. Nem sei que percentual que daria sobre o faturamento. Vamos colocar 6.750. Nem sei que percentual que daria isso. Mas bem provável ser menor que os 2%, lógico. Mas enquanto o emitente for MEI, né, logicamente, ele não vai se preocupar com a alíquota de ISS e também não vai se preocupar com sofrer a retenção do ISS. Sim, Né? O MEI, enquanto estiver na figura de MEI, ele não sofre retenção de tributos, né? verdade. E aí é bom a gente puxar para esse lado aqui, aproveitando a facilidade que hoje é emitir uma nota fiscal de MEI, a facilidade que é para a gente se transformar, né, formalizar um microempreendedor individual. Hoje é muito simples, gratuito, qualquer um que tiver acompanhado ali as orientações consegue fazer a emissão do seu certificado de MEI normalmente. Então, ele
o MEI é interessante para as pessoas físicas, pessoas autônomas, que, exemplo, vamos pegar que eu peguei um serviço ali de, eu fiz uma manutenção X, tá? Cobrei ali R$ 5.000 para fazer a manutenção. Enquanto pessoa física, eu vou sofrer retenção de alguns tributos, né? Perfeito. Enquanto pessoa física, enquanto autônomo, eu vou sofrer retenção ali do INSS, do imposto de renda, vou sofrer retenção também do ISS, né? Então, só que já foi 3 tributos. Então, é interessante, neste caso, eu me formalizar como MEI, que aí eu saio dessa retenção desses tributos, né? Lembrando que nós estamos com a tabela progressiva aí desde 2015, né? Bem, Já está se aproximando de 10 anos já. né? É um caso a se pensar mesmo. Essa precisa, Também é essa outra que precisa ser precisa atualizada. de sofrer uma atualização mesmo. Hoje o limite de isenção está 1.903, 1906. e o salário mínimo vai para 1.300. Então, a partir do ano que vem, um salário mínimo e meio já tem base de IR. Quer dizer, base de IR não, digamos, né? Já está no limite da isenção. Sim, exatamente. E se eu Mais penso, gente estarão sujeitas ao pagamento do imposto de renda. e se eu penso num microempreendedor ali com 6.750 média mês, né? Então aí já dá para se imaginar algo, né? Aproveitando que a gente está aqui falando dos microempreendedores individuais, eu acho que a gente tem muito comum, né, muitas dúvidas, pelo menos na consultoria, as pessoas questionando sobre a declaração do imposto de renda do MEI, né? Falou, tá bom, eu percebi que agora eu tenho que constituir um MEI, que agora não tem mais como fugir, eu tenho que formalizar, e é interessante para isso. O MEI, ele traz ali, além de você ter uma segurança previdenciária, você tem ali também um acesso a linhas de créditos melhores do que uma pessoa física. Então, é interessante também trabalhar com o MEI por causa disso. Mas na declaração de imposto de renda é uma dúvida muito comum, né, Lorena, Olivan? Eu abri o MEI, e agora, eu sou obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Não necessariamente, aí depende, porque entra na mesma regra da resolução, da instrução, perdão, resolução não, instrução normativa, se não me engano, é 165, a última do imposto de renda pessoa física. Dentro do que está previsto nessa norma, e isso engloba todas as pessoas físicas, né? Tanto aquelas que estão em regime de CLT, quanto aquelas outras que são titulares de pessoa jurídica MEI. Então, varia de acordo com o rendimento. Se for, por exemplo, a distribuição de lucro, né, que é um rendimento isento e não tributável, ficando dentro desses R$ 40.000, nem chega, né, para microempreendedor individual, né? Então, dificilmente um MEI, em regra geral, estaria na obrigatoriedade de apresentar a declaração de imposto de renda. Isso depende de N fatores, não somente das atividades, das operações realizadas pelo MEI. Depende também das operações que ele realizou no CPF dele. Perfeito. Comprando bens e direitos, imóveis, tudo mais. Varia. Não tem assim um padrão. Um padrão para quem é titular de MEI. Exato. Vai ter titular de MEI que vai ser obrigado e outros não. Então, só o fato de ter o MEI não é obrigação, né, Lorena? Só Há algum tempo eu vejo que essa pergunta ela é pertinente porque quem é mais assim, né? Não vou falar antigo na área, mais tempo. mas né, que trabalha um pouquinho mais de tempo na área, vai se recordar que lá existia a obrigatoriedade da entrega da declaração para quem tinha CNPJ. Né? Então, assim, há muitos anos atrás, né? Então, assim, não é algo recente. Então, eu acho que essa dúvida, ela percorreu, né? Mas hoje, de fato, igual o Ivan falou, não é o que estabelece a obrigatoriedade, até porque eu poderia falar de uma distribuição de lucro, que hoje é isento, e que ficaria obrigado o quê? Superior a 40.000. 40.000 no ano. Hoje, né? Então, considerando que a receita é 81.000, digamos que quem tem uma contabilidade
para quem consiga comprovar, pode ser que esse critério da distribuição do lucro superior a 40 mil seja possível, mas não seria o único critério, né? Aí vem esses outros, né, que são os bens particulares, né? Ou seja, que não esteja totalmente envolvido com a questão do CNPJ em si do MEI. Exato. Então, a gente tem as regras normais enquanto Normais. pessoa física. Sim, Com certeza. Ah, eu tenho MEI, sou obrigado? Não, só pelo MEI, não. Ah, eu sou sócio administrador de pessoa jurídica, sou obrigado? Também não. Então, o que a gente quer deixar aqui é, só isso não te obriga. A gente tem que analisar, se a gente for colocar em tópicos, né, as outras 7 situações que te obrigam a fazer uma declaração de imposto de renda. Se a gente conseguir citar aqui de cabeça, né? A primeira, a clássica, Atividade rural. ter rendimentos tributáveis, hoje por enquanto, né, assim, há um bom tempo, acima de 28.559,70 centavos. Pronto, é a Perfeito. primeira. Uhum. A segunda, a Lorena citou, sobre o lucro que o Livan colocou, 81 mil de lucro isento, né? Acima de 40 mil Acima de 40 de mil. rendimento isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. Se essa soma for superior a 40 mil, está obrigado. A gente Verdade. pode colocar aqui o lucro do MEI, o lucro de qualquer outra atividade, um saque do FGTS. O Uhum. FGTS é um rendimento operações em isento, bolsa de valores também. rendimento isento, né? Então, a gente vamos pegar aqui, o que mais que é rendimento isento? Doação que você recebeu. Eu Os acho que auxílios, doação. né? Os o- auxílios também são isentos, os né? auxílios que sim. Tem uns que sim. No caso, o Alguns auxílio auxílios. emergencial Tem não algumas contributável. indenizações também. Isso, que indenizações. São isentas. Do FGTS. Eu acho que, vamos colocar assim, boa parte dos trabalhadores tiveram um saque aniversário, né? É um Uhum. rendimento isento, o FGTS. Sim, Então, se essa soma ultrapassar 40 mil, só por isso está obrigado. só Aí você leva as informações que são necessárias para a declaração. Então, já falamos 3 aqui, né? Uhum. 2, na verdade. Rendimento isento e tributável. A terceira, o Livan comentou, operar em bolsa de valores, com lucro ou prejuízo, Uhum. operou em bolsa, está obrigado. Exato. Que é o que pegou muita gente. Hoje está muito fácil a pessoa ter acesso a isso. O pessoal aprendeu a aplicar, né? Sim. Então, Então, só o fato de fazer investimento, de operar em bolsa de valores, também te obriga, independente. independentemente de valor. Operou com prejuízo, sinto muito, vai ter que Uhum. declarar também. Tem que apresentar. Realizou venda, supõe o carro, acho que muita gente não deve ter pensado nisso. Ah, eu comprei um carro popular, 60 mil. Só que ele valorizou por causa da inflação, pandemia, o valor dos carros usados aumentou muito. Hoje ele está valendo, sei lá, 70 mil. Se eu vender esse carro por este valor, eu estou tendo um ganho de capital. Então, realizar vendas com ganho de capital também te obriga a declarar. Verdade. Atividade rural, acima de 140, 140, se não me engano. 40. Se não me isso. engano, acima de Bens, 140 né? mil. Superior a 300, Bens, Bens de direitos, direito, né? acima de super- 300 mil. 300 mil. Então, tá vendo que dentro das hipóteses que nós estamos falando aqui, nenhuma falar ser titular de CNPJ. Nenhuma, Jamais. tá? Então, deixando bem claro, né, gente? O fato de você ser MEI não te obriga a fazer a declaração do imposto de renda. Mas aí vamos supor que o MEI queira fazer, que ele precisa ele comprovar uma renda, né? Ele não quer fazer aquelas rendas falsas, não quer, faz um recibo para mim que eu ganho tanto. Infelizmente, tem alguns assim ainda. O gerente do banco mandou fazer. Nossa, na hora que eu ouço um negócio desse, dá Uhum. até arrepio. Não, o gerente mandou fazer, falou que pode fazer, não dá problema não. Faz uma declaração de faturamento aí X e assina. Enfim, o MEI ele quer fazer, que ele precisa para alguma situação, ou ele está obrigado a fazer. Então, a gente está falando de uma pessoa física que tem um MEI, um microempreendedor individual. E este MEI, vamos colocar aqui, para fazer uma conta fácil de cabeça, que ele está no limite de faturamento. 81 mil, ele faturou 81 mil durante o ano. E ele tem uma atividade de prestação de serviço de manutenção de carros, uma oficina. Este MEI tem uma forma de declarar esse rendimento que ele teve, né, Lorena? Como é que ficaria essa declaração deste MEI neste exemplo? Não precisa citar o valor, né? Vamos fazer a conta aqui, mas explica para a gente, que estão nos ouvindo, como que o MEI faria essa declaração. Ele pode presumir, ele faz um valor aleatório da contabilidade, como é que funciona?
Então, na verdade, a legislação ela traz essa hipótese, né, de fazer a distribuição do lucro isento, observando essas duas formas, que por ser MEI, ele não está impedido de ter uma escrituração contábil, né? Então, ele pode fazer a distribuição do lucro dele com base nessa escrituração contábil, que aí, no caso, seria o lucro efetivo, e ele não tendo, ele faria com base nessa presunção de lucro, né? Que seria aplicar o percentual de presunção de acordo com a atividade econômica, 8, 32%, ou seja, observando a atividade sobre essa receita, né? Então, isso é o que está na legislação. É claro que o SEBRAE, a própria Receita Federal, né, no Perguntas e Respostas, ela traz uma hipótese de você pegar aquilo que, né, vamos imaginar que de repente não tem essa contabilidade, e aí eu preciso comprovar minha renda, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, então, né, digamos que eu tenho ali uma receita de 80 mil, que eu acho que é o exemplo que traz lá, e tem uma despesa de 20 mil. Ou seja, se eu fosse fazer contabilmente, eu teria como comprovar um lucro de 60 mil. Mas eu não tenho. Então, digamos que nessa continha aí fácil, o lucro isento que a Receita me permite distribuir fosse 10, então. Essa diferença que seria os 50 mil, né? Então, nesse caso, eu não posso distribuir como isento, mas a Receita te orienta a ir lá e levar na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Não é Não, boba, né? não tem isso na legislação, não é verdade? A gente que acompanha aqui, o pessoal que já entrou em contato, perguntou sobre o assunto. Então, veja que no Perguntas e Respostas da pessoa física traz essa orientação, mas ela não está formatada em uma norma. Então, a gente percebe a Receita com esse tipo de orientação, exatamente no exemplo que você deu. 80 mil, o MEI faturou. Ali teve despesas, tal, manutenção, 20 mil. Sobrou 60, digamos, né? Uma receita líquida, vamos colocar assim. Sim. Só que ele não tem contabilidade, não tem uma escrita contábil, não tem ali uma escrituração que justifique receita menos despesa, o resultado líquido vai ser lucro. Lucro. Então, ele não tem. Então, a Receita fala o seguinte, ó, o que você não tiver comprovação aqui, você vai lançar em rendimento tributável. Você colocou 50 mil. Quando a Receita faz isso, um cara que não tem ali a orientação correta vai fazer 50 mil como rendimento tributável. Vai dar imposto a ser pago. Com certeza. Não é? É, tabela progressiva. Exato. Então, a gente precisa ter esses cuidados e nós, como contadores, como profissionais que atuam na área contábil, na área tributária, precisamos orientar esses microempreendedores ou os empresários de modo geral para procurarem uma orientação profissional, né? Sim. Essa forma em que a Receita, que o SEBRAE, ou que seja, a entidade fala que não precisa de contador, na verdade, se a gente for aprofundar, não é, né? Até mesmo o nome Simples Nacional, ele é simples para os outros, porque para a gente, se a gente for analisar na legislação, não tem nada de simples. Não tem mesmo. Não tem. São muitas particularidades, muitos pontos que nós temos que estar atentos enquanto a isso. Com certeza. Vamos ver o que mais temos aqui. Pessoal, como que vocês estão? Estão nos ouvindo? Coloquem as dúvidas de vocês aí no chat. Nós estamos aqui já partindo para a parte final do nosso primeiro encontro, do nosso workshop. Desde já agradecendo a presença de vocês, estamos aqui nos acompanhando. Muito bom. Amanhã nós estaremos, nós não, né? Os consultores da área previdenciária com outras duas convidadas tratando de assuntos da legislação trabalhista. E quinta-feira também na área previdenciária. E depois de amanhã nós estaremos falando na parte fiscal. Então, hoje nós estamos aqui no nosso primeiro bate-papo, tá? Nós não estamos sendo técnicos, tá, pessoal? Nós não estamos aqui falando de acordo com a lei X, Y, Z, artigo tal. Nós não estamos tratando assuntos de maneira técnica. Nós estamos trazendo aqui de uma forma mais informal, não pode falar assim, né? Para facilitar
às vezes, ali um esclarecimento, trazer ali um assunto de uma maneira um pouco mais leve, tá? Então, é uma iniciativa, a Ana Paula colocou aqui, obrigado, é uma iniciativa da Objetiva de trazer assuntos da legislação que possa ficar claro a todos que estão nos acompanhando, tá? Vocês também possam pegar um assunto de uma maneira mais leve e passar isso para frente. Espero que estejamos atingindo esses objetivos, tá? Algum comentário, Lorene, Livan? Então, assim, eu vejo que tem que ter muita atenção com esses pequenos empresários, porque, às vezes, o contador tem aquela ideia, o MEI é problemático, Não, né? só fazendo uma pausa, desculpa. O pessoal deve conhecer um rapaz da internet, o Lucas, contador revoltado, que ele fala o seguinte: o nome do escritório dele é Não Atendemos MEI, boa tarde. Não é? Então, Continua. assim, a questão é que o MEI, ele nasce pequeno, mas eu penso que a visão de todos é o quê? Crescer, né? E, às vezes, hoje, aquele pequeno empresário, logo ele vai se tornar uma grande empresa, né? E essa postura do contador ir atrás da informação, orientar certinho, né? Quanto à questão de documentos fiscais, né? Assim, eu vejo que tem algumas situações que são fáceis de ser, né, transferida ali para o próprio empresário, porque ele também tem interesse que aquilo ali dê certo. Então, tem que ter esse olhar especial, né? Ainda que nesse iniciozinho, às vezes a pessoa fala, não, ele bate lá na minha porta só para fazer a declaração, né? Mas, de repente, ele vai virar um cliente bom, né? Ali vai atender. Sim, vai prosperar. E assim, né? A ideia talvez hoje seria eu atendê-lo mesmo nesse sentido, mas é claro que também eu tenho uma visão de empresário. Futuramente ele pode se tornar né, um cliente em potencial para mim. É verdade. E é importante você comentar sobre isso, porque a gente tem um grau de mortalidade, digamos assim, de empresas no Brasil muito grande. As Sim. empresas, elas, 2 anos ali no máximo, já estão abrindo e fechando, né? Então, a gente tem que... Nascem pequenas e morrem pequenas. Isso. Então, o empresário que já cria um CNPJ, eu quero ser MEI porque MEI eu não vou pagar imposto, e se ele já nasce com essa mente, né, a empresa dele vai estar nesse índice, infelizmente. Então, ele precisa entender que o MEI ele é MEI, né? Não é nem física, nem jurídica, Tá no meio. tá no meio. Mas, assim, brincadeiras à parte, ele está no momento em que, ó, eu estou pequeno, eu estou formalizando a minha atividade agora que eu estou entendendo, emitindo nota, organizando a casa. Ok, pronto, cresceu. Não inventa essa de procurar CPFs dos agregados para emitir outro CNPJ. Começa, então, a pensar, ó, agora eu cresci, eu tenho que ir para o próximo espaço. Eu Vou tenho que fazer um agora, vou planejamento, fazer né, um de planejamento, vou crescer, e é importante, a gente vai comentar nisso na quarta-feira, né? Sim. Vou crescer, vou mudar de regime. Pronto, vou para tal regime porque fulano falou que é melhor. Ok, para ele é melhor, mas para você pode não ser. Então é importante a gente ter esse tipo de cuidado, né? Ele tem que entender que o MEI, ele tem a sua função social de formalizar, né, de dar um sustento para esses profissionais, mas que eles também entendam que não é uma forma de sonegação, não é uma forma de você ter uma evasão fiscal, e sim de você ter um ponto de partida para o seu negócio crescer, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Ficar atento, né, à entrega das declarações. Não entregou essas declarações, ele pode ter esse CNPJ do MEI cancelado, né? Então, assim, esse CNPJ cancelado, ele não é reativado, né? Igual se costuma a fazer aquelas declarações de CNPJ que está inapto e restabelecer, né? Então, outras questões que a gente observa é que, às vezes, a pessoa está recebendo o auxílio, algum tipo de auxílio, e deixa de gerar essas guias do MEI também. E isso acaba gerando uma inadimplência para a empresa, né? E lembrando que quando está nesse cenário, o que a legislação dispensa é recolhimento da parte da Previdência. Sim. Tanto é que lá dentro, na plataforma do MEI, tem um campo específico para eu assinalar que eu estou naquela condição de
receberam algum tipo de Para não pagar a benefício. contribuição, né? Sim, né? Então é uma situação. Outra também que se observa seria em relação ao cumprimento dessas declarações anuais, que ainda que esteja na condição de inativo, ele tem que preencher, ele tem que enviar. Paralisei as atividades, parei tudo, né? Não recolho a guia, não envio a declaração, então quando voltar vai estar tudo lá esperando. Recolhimento da guia mensal, declaração pendente, às vezes aquele CNPJ que já foi cancelado e criou uma problemática lá para o empresário também, né? E também voltando à plataforma de emissão de nota fiscal, né? Nota fiscal de serviço, né? Seria, sim, bem interessante para o MEI utilizá-lo de uma forma constante, por questão de organização documental em relação ao faturamento. Porque isso daí também nem implicaria em ter a guarda desse documento na forma física, porque tem um ambiente Digital, né? digital, vai ficar salvo na nuvem, certamente no servidor da Receita Federal ou algum outro servidor, né, do ente público, e ficaria à disposição para consulta, impressão no momento que ele bem entender. É. Todos esses meios é para facilitar, é para tentar mudar essa cultura de que, não vou emitir nota, eu não vou preocupar com meu faturamento, vou procurar os CPF desagregados para emitir CNPJ, para procurar máquina de cartão. A gente tem que ir mudando, de fato, essa cultura. E parte disso é do contador também orientar esses profissionais e eles mudar um pouco essa mente, né? Isso é importante. Eu acho que mais algum outro assunto aqui sobre o MEI, pessoal? Creio que não, né? Mantemos aqui outro ponto para debate. Espero que a gente tenha atingido aí os objetivos. Vamos partir então para os pontos finais, né? Para finalizar. Já agradecer a todos que ficaram conosco aqui nos assistindo. Esse foi o primeiro encontro, tá, pessoal? Foi o primeiro dia. Não percam o restante da semana. Amanhã nós estávamos em dúvida de como que seria, porque amanhã teria o Jogo do Brasil, né? Uhum. Sim. Infelizmente não vai ter. Então o horário de amanhã continua o mesmo horário, tá? Amanhã é um assunto da área previdenciária. Quem aí está trabalhando com essa área de social, saúde e segurança do trabalho, temos mudanças importantes neste assunto. Então os consultores da área previdenciária estarão aqui com vocês e também duas convidadas que são especialistas nessa legislação. Deixar então um espaço para vocês colocarem as suas dúvidas. Enquanto isso, Lorene, os seus agradecimentos. Obrigada, pessoal, tá? Pela atenção, né? Por estar aqui conosco nessa tarde. Espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas, né? Claro que o assunto tem, assim, muita coisa para falar. Tendo que a gente falaríamos aqui mais nada, umas 2 horas sobre o tema, né? Mas a consultoria está aí para isso, né? Estamos disponíveis para qualquer outra dúvida, se vocês têm. Dúvidas, inclusive essas que nós colocamos, né, dos assuntos que nós colocamos aqui, mas do mais, assim, muito obrigada mesmo, tá? E uma boa tarde para todos vocês, e vamos que vamos. Quem vê assim nem percebe, né, gente? Depois vocês comentam aí como é que foi a performance dos dois. É a primeira vez os dois aqui em frente às câmeras, tá? Vocês já devem conhecer os da consultoria, mas acho que nesse momento, em frente às câmeras, é a primeira vez. Sim. Os demais consultores já têm, eu mesmo já estou em um tempinho mais mostrando a cara aqui para vocês, então alguns já devem ter enjoado. Mas esses dois aqui, depois vocês comentem aí, que eu vou passar o feedback para eles de mim aqui. Eu vejo que eles foram muito bens, nem parece que era a primeira vez deles, tá? Olivan, seus agradecimentos. Uma boa tarde, agradeço a participação de todos. Eu sei que eu já trabalhei em escritório, é difícil pra caramba arranjar um tempo em horário de expediente para participar de um evento como esse, porque tanto escritório quanto empresa, né, tem muita demanda, tem muita ligação, muito e-mail para responder, e eu imagino que muitos de vocês ficaram conciliando isso com o nosso workshop. É complicado, mas eu agradeço de verdade. Eu sei que muitos de vocês se esforçaram para participar desse workshop, né, por conta disso, né, em horário de expediente de muitos, né,
Espero mesmo que vocês tenham aprendido muito, ter esclarecido milhares de dúvidas que vocês tinham Tiveram, né? em relação a esse assunto pontuado aqui nesse workshop de hoje. E agradeço muito. Uma boa tarde para vocês, um bom resto de tarde para vocês e bom trabalho para todos. É isso. Então, o pessoal está falando aqui, ó, vocês foram muito bem, viu? Obrigado, Vocês obrigado. podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, Maravilha. estão nos perguntando aqui se essa live, vamos colocar assim, essa live, se ela ficará gravada. Estamos analisando, pessoal. Vamos depender muito mais de vocês, da disposição, da participação de vocês, mas talvez sim, nós disponibilizemos elas em momento posterior. Mas agradecer, Livan, Lorene, pela paciência de vocês, pela disposição de vocês estarem aqui tratando deste assunto, que muitos acham assim, MEI é simples, é fácil. Gente, tanto de coisinha que nós falamos aqui, ó, em pouco mais de 1 hora, Sim, tem muita particularidade. muita. Então, se a gente for aprofundar, se a gente entrar na parte, agora eu sou um consultor, na parte técnica falando, aí isso aqui vai embora, tem assuntos para a gente falar o restante do dia, mas foi mais um bate-papo, uma maneira informal de nós tratarmos este assunto. Eu espero que nós tenhamos atingido os nossos objetivos e continue nos acompanhando, tá, pessoal? A Objetiva, toda a equipe Objetiva está à disposição de vocês. Quem ainda não conhece a consultoria, entre em contato com a gente, dá uma olhadinha no nosso site, fala com o nosso departamento comercial, vocês estarão sendo sempre muito bem-vindos aqui na nossa empresa, tá? Uma boa tarde a todos, tá, pessoal? Até uma próxima. Boa tarde, gente. Boa tarde.